um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar e da chuva. Queridos irmãos e irmãs, que bom que estamos juntos aí. Nós estamos nesse final de semana agradecendo ao bom Deus e celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Nós ainda no Evangelho de hoje vai descrevendo o início da vida pública de Jesus. Que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. O Evangelho de hoje, mais do que descrever o início da vida pública de Jesus, após o seu batismo, a sua preparação lá no deserto, após as tentações, nos faz então refletir sobre o grande mistério do modo como Deus escolhe e salva a humanidade. Sendo todo-poderoso, Deus quis precisar de nós. Assim como dizia uma frase do Santo Agostinho, né, que eu tenho uma devoção muito grande a Santo Agostinho. Ele diz assim, a partir da experiência de Deus, que Deus criou tudo sem ti e Deus precisa criar, salvar tudo através de ti. Então Santo Agostinho vai usar essa frase, né, que é Deus que cria tudo, cria o universo sem a sua presença, mas Deus precisa salvar tudo com a tua presença. Sem a tua presença, sem o teu sim, Deus não realiza nada. Então Deus conta com a ajuda dos seus primeiros discípulos que nós vemos no Evangelho hoje, que é Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 23, que Jesus vai chamando. E é interessante que ele vai contando, né, com a ajuda humana do sim das pessoas. E ao longo da história, as pessoas têm dito sim a esse chamado. E a grande questão hoje é, você tem dito sim a Deus? Ao Deus que chama? Deus te chamou já algo na comunidade, na igreja? E qual foi a sua resposta? Esse sim, esse não, você diz a Deus, né? Através de alguém que Deus coloca na sua vida para te chamar. Como eu repito, como disse Santo Agostinho, Deus criou você, Deus criou o mundo sem precisar de você. E agora Deus quer salvar através de você e de mim. Talvez eu, como padre, já fui tocado pelo Espírito Santo para chamar alguém para servir a Deus, a comunidade, e disseram não, mas não é a mim, diz não a Deus. E aqueles que disseram sim, não diz sim a mim, diz sim a Deus. Então, Deus vai usando os seus colaboradores, né, para fazer a sua obra de Deus. Então, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus também chama a sua criação como imagem de Deus para representar a Deus aqui, salvando as pessoas, e Deus, com a ação do Espírito Santo, vai transformando. Assim, Jesus saindo de Nazaré, né, para entrar lá em Cafarnaum, o mestre não apenas procura um lugar estranho ou estratégico, ou porque fica na fronteira, né, para desempenhar suas atividades, mas tem um significado cada pessoa que Deus escolhe, cada nome, porque a palavra Cafarnaum, Naum, significa conforto, consolo. Cafar significa aldeia.
Então, Cafarnaum, aldeia de consolo. E justamente aí está a missão de Jesus. Deus veio para consolar o seu povo. Vocês viram como tem um significado? Até inclusive os apóstolos. Veja que Pedro e João, Tiago e João, Pedro e André eram irmãos. E não é à toa que Jesus escolhe grupos de irmãos, para que ele quis mostrar que a comunidade tem que ser uma comunidade de irmãos. Então, nossa comunidade católica, cristã, é uma comunidade de irmãos, né? Então, tem todo um significado. Quando você se torna batizado, você se torna meu irmão verdadeiramente. Não é de representação ou de faz de conta, mas é irmão de verdade. Assim também, o povo de Deus que vai se formando vai se formando a partir da fraternidade, sermos fratelos, sermos irmãos, para consolar o povo. Deus, hoje a Cafarnaum é a igreja escolhida para confortar os abandonados, os sozinhos, os desprezados, né? Então, veja só o apelo de Deus, né? Depois ele vai fazendo um apelo para conversão, metanoia, transformação. É interessante que até o nome tem um significado. Aqueles que Jesus chama, Simão e André, Mateus, não é? Evidência de que a vocação é uma resposta de Deus à necessidade de todo ser humano, não é? Então até João significa, a palavra João significa Yahvé é misericórdia, não é? Então André significa varão, não é? Homem, humano. Simão, Deus Simão significa Deus escuta. Então está dizendo, olha, mostrando assim que Deus escuta o homem varão que o chama e pede. Olha só o nome dos discípulos. Então Jesus vem e Jesus diz, segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Antes as redes serviam para matar os peixes, que quando tira as redes são armadilhas que matam os peixes ao tirar das águas. Agora as redes é o símbolo daquele que resgata para dar vida, para salvar. Por isso, é bonito lembrar essa música do Padre Zezinho, né? Do barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. Esse barco pode ser seu, esquecido na praia. Talvez você sentiu chamado, talvez alguém já te chamou e você não correspondeu. Quantos barcos foram deixados na praia? Quantos barcos deixados na praia? Entre eles o meu deve estar. Era o barco do sonho que eu tinha, mas nunca deixei de sonhar, né? Então é bonito, tá? Essa mensagem para você que eu quero deixar para que você se lembre o quanto você é importante no grande mistério de Deus e se utilize necessário para que você vá e atenda esse chamado. sta tarantella, una coppia ancora nata e facciamoci sta ballata. Capriezza, galleria, quanta zumba, mammella mia, a ballamma ticca e tacca con tamburiella e con tricca balacca.
Vasta Comércio de Cereais. Está localizada ali mesmo próximo à rodovia Dom Tomás Vaqueiro, que liga São João da Boa Vista à Vargem Grande do Sul. Venha conhecer a nossa empresa. Seu telefone é 3622-2327. Cereal Comercial Vasta e Agroserve. Nós estivemos em Águas de Lindóia e gostaria que você conferisse o nosso terço nessa cidade maravilhosa, Águas de Lindóia, para que você fique aí com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos conferir então nossas aventuras canônicas e o terço que nós vamos rezar para você. Deus abençoe.